Nós iremos fazer a leitura desse salmo. Conforme você for achando, por favor, se coloque em pé. Em reverência à palavra de Deus, nós iremos agora sim. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Sabe o que significa essa palavra, irmãos? Tosquenejará. A palavra cochilar, você sabe o que é, não? É aquela dormida rápida. Quem já cochilou aqui? Aquela dormidinha assim, né? Quando você vê, você deu aquela cochilada, né? Então essa palavra tosquenejará é cochilar. Versículo 4. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua à direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém, irmãos? Senhor nosso Deus, pedimos a orientação do teu Santo Espírito, neste momento de reflexão da tua palavra. Me ajuda na transmissão da mesma, que eu possa ser claro, e que o teu Santo Espírito ilumine as mentes, os corações, dando bom entendimento. E se aqui entrou alguém que ainda não conhece Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, que a tua palavra, essa noite, fale a esse coração, ou a esses corações, tornando claro também a mensagem de salvação. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos. Sabe que há algum tempo atrás, Deus nos deu o privilégio de visitar a cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul. Nós morávamos em Santa Catarina, que faz divisa com o Rio Grande do Sul. Na verdade, Santa Catarina e Rio Grande do Sul são divididos pelo rio Uruguai. Passou o rio Uruguai, você já está no Rio Grande do Sul. E nós tivemos a oportunidade de, em uma das nossas férias, passearmos em Gramado. Foi todo mundo, toda a família. E linda cidade, irmãos. Quem já foi em Gramado aqui? É bonito lá, né? Linda cidade, um frio que é peculiar daquele local, em qualquer época do ano, né, irmãos? Dezembro, nós fomos em dezembro, lá no Natal estava frio, mas frio. E fábricas lindas de chocolate, né? Você passeia por dentro das fábricas de chocolate, e ao mesmo tempo que você passeia, você pode degustar aqueles chocolates, e de graça. Chocolate já é bom, né, irmãos? Imagine de graça. As meninas de Havânia, né, se deliciaram lá comendo chocolate. Parques lindos tem lá em Gramado, né? Tem um parque lá chamado de Parque Minimundo. É o mundo em miniatura. Você passeia lá, você vê as cidades, tudo pequenininho, tudo bem montado em miniatura. Parques lindos. E sabe, irmãos, que lá em Gramado tem uma rua que é chamada Rua Torta. Você anda pela rua, é parecido com uma cobra, porque ela é tortinha mesmo, né? Você vai andando por aquela rua e ela é bem torta. Sabe, irmãos, o nosso tempo lá foi um tempo muito assim, muito legal. Até a Vânia cismar que queria comprar um tapete. Ela viu um tapete de couro e ela encucou que queria aquele tapete.
tapete de pele de gado, sabe? Não o couro, mas a pele mesmo, cortadinha assim, quadradinho, costurada, e estava numa oferta, ela não queria perder aquela oferta, e nós fomos atrás daquela loja para comprar o tapete, e eu tive que estacionar lá naquela loja. Estava frio, irmãos, mais frio, chovendo, aquela chuva que Deus dava, sabe? Uma cidade que a gente não conhecia, a visão do carro prejudicada, tudo embaçado, não conseguia ver nada, mas ela queria o tapete. E ela fez até a loja para comprar o tapete, e eu tive que estacionar naquele lugar, porque era um lugar de bastante movimento, os carros passando, e eu tinha que arrumar um lugar para estacionar, e eu não vi que na loja tinha um degrau assim, né, como esse assim, e eu fui entrando com o carro, e conforme eu fui entrando com o carro, adivinha o que aconteceu? O carro caiu, e não só a frente do carro caiu, mas o carro ficou pendurado, balançando, né? E eu, vontade de pegar no pescoço, brincadeira, viu? Brincadeira. E o carro ficou pendurado, e eu comecei a acelerar para ver se o carro saía, e eu sentia o cheiro da borracha do pneu queimando, e o carro não saía daquele local, não ia para frente, não ia para trás, eu acelerava, e quanto mais acelerava, pior ficava. E durante algum tempo do carro entalado ali, ele ficou balançando, né? Eu dizia para as meninas, não se mexe, fica assim, não se mexe, porque tem perigo aqui. O carro pendurado, irmão. E o pior de tudo, sabe o que era? Cidade estranha, a gente não conhecia ninguém, o povo gaúcho é um povo gente boa, mas fechado, né? E assim, e agora? Chovendo demais, eu saí para fora do carro com muito cuidado, né? O carro não cair, e eu disse para ela assim, saiam também com muito cuidado. Eu olhei para aquela situação, irmãos, coloquei as mãos na cintura, disse, e agora? O que vai acontecer? Sozinhos, olhava para as meninas, para a Vânia, cada uma com o olho, eu via as pupilas dilatadas, irmãos, de assustadas e preocupadas que elas ficaram. O Levi dentro do carro, a Vânia também, e depois saíram, ficaram ali no cantinho. E a salvação, irmãos, naquele momento difícil da viagem, porque eu falei assim, que férias, né? Vamos perder o carro, ter que ir atrás de guincho, né? Gastar dinheiro contado para as férias, ter que pagar guincho. Até que, de repente, apareceu ali um senhor, um homem, com a caminhonete, disse assim para mim, eu vou ajudar você a tirar o carro. Engatou uma corda atrás do carro, e ele, com aquela caminhonete de fazendeiro, começou a puxar, o carro entalado ali, não saiu, estourou a corda do homem, e o carro ficou entalado no lugar. Ele olhou para mim e disse assim, olha, infelizmente, não vou conseguir te ajudar, vai ter que chamar um guincho. Eu falei, mas e agora, onde eu vou atrás de guincho nesse lugar? Até que apareceu um outro ser vivo, que Deus mandou, e falou assim, eu sei onde tem um guincho, vamos ali pegar aquele guincho. E daí foi lá, trouxemos o guincho, e um trabalho, irmãos, para tirar aquele carro dali. Até em pé, na roda do carro, de um lado eu tive que ficar, que era para o carro levantar a frente, para o guincho tirar o carro dali. Mas, até que enfim, o carro, ele saiu. Sabe, irmãos, que foi algo que nos pegou desprevenidos, né? A gente não esperava por aquilo, Na nossa vida, a vida que nós vivemos, nosso dia a dia, nós não estamos livres de perigos em nossa jornada. A nossa vida é uma jornada, e a qualquer momento podemos ser surpreendidos por situações inusitadas.
Podemos ser surpreendidos por situações financeiras difíceis, esposa adoece, filhos que adoecem, você adoece, o desemprego que bate na sua porta, é o carro que fica pendurado, é o carro que você bate, o parente que morre, as coisas vão acontecendo, situações que fogem do nosso controle, mas Deus está sempre pronto a nos ajudar. Eu lembro, a Vânia não gosta que eu conte, mas eu vou contar. Eu lembro que nós estávamos no seminário, fomos só eu e ela já sabe até o que eu vou falar. Fomos só eu e ela para o seminário, nós dois, somos com um bom sustento da nossa igreja. O seminário que nós fomos estudar era um seminário interno, nós estudávamos lá, trabalhávamos lá, só saíamos no domingo e ainda para evangelizar, ou no sábado para fazer compra. E aí, de repente, nós chegamos lá com bom sustento, para nós dois, e daí a Vânia fica grávida das 2 meninas. E, só que até aí eu não sabia que eram 2. Até o dia que a gente foi fazer, ela foi fazer o ultrassom, e o médico disse assim, não sei se vocês vão chorar ou vocês vão dar pulo de alegria, porque são 2. Eu estatalei na frente da tela do negócio, do computador, e não sabia se eu ria ou se eu chorava, se eu ia para frente ou se eu ia para trás. Mas vieram as 2. E aí as 2 foram crescendo, e as condições financeiras foram apertando, e sabe, irmãos, que a gente passou um bom tempo lá no seminário comendo só salsicha. Só salsicha. Acho que eu já estava com cara de salsicha, de tanto comer salsicha. E daí, porque não tinha mais como comprar, era não sei quantas latas de leite, de NAN, não sei quantas milhares de fralda, o médico, o pediatra, tudo, irmãos. E a gente foi obrigado a ficar um tempo comendo salsicha. Mas sabe, irmãos, que teve um dia que eu cheguei para o Senhor, conversando com Deus, né? Nós não falamos para ninguém no seminário, não falamos para os pastores, para os professores, não compartilhamos com os irmãos que tinha ali do lado, não falamos para ninguém, era eu e Deus, nós e Deus. E eu disse para o Senhor assim, parece uma oração boba, né, irmãos? Mas eu e a Vânia dissemos para o Senhor assim, Senhor, manda só um bifinho para nós. Nós estamos tão cansados de comer salsicha que a gente quer comer um bife. É algo simples. E sabe, irmãos, que de repente, nós estávamos orando, e lá no seminário, bem no meio do mato, tem muito besouro, aqueles besourão grandão assim, né? Eles vinham com tudo assim, e eles batiam na parede, no vidro, e fazia aquele barulho, pá! Então a gente estava acostumado com a batida dos besouros no vidro. E enquanto a gente orava no quarto, houve uma batida dessa em uma das janelas. A gente morava num castelo, num castelinho, que o seminário dividiu em vários apartamentos para pessoas casadas. Tinha aquelas janelas coloniais altas, e aonde a gente morava ali, tinha dessas janelas grandes, sabe? E a gente escutou, no momento da nossa oração, alguém bater. Pá! Alguém não, eu achei que era um besouro. Eu disse para ela assim, não se preocupe, é só um besouro. E aí nós acabamos a nossa oração, aquela oração do bifinho, e quando a gente saiu do quarto para a cozinha, e eu saí para lá com ela, que eu olhei para a porta, tinha uma sacola, e eu olhei disse para ela assim, amor, tem uma sacola do outro lado, que estranho, vamos ver o que é? Aí nós abrimos, né, aquela porta, e quando nós abrimos a porta, adivinha o que tinha dentro daquela sacola? Mas não era só um bife, não, irmã. Era carne que a gente ficou comendo quase 2 meses de carne, irmão. Sabe quem mandou? Não sei até hoje. Foi o nosso Deus. Ele mandou aquilo para nós. Milagre, irmãos. Deus não desampara o crente na sua jornada. Não importa a dificuldade que nós passamos, Deus nos acompanha passo a passo. Salmo 121
fala dos israelitas peregrinos que iam de Jerusalém para adorar o Senhor e enfrentam diversos perigos e dificuldades naquela jornada. E eu penso que muitos podiam colocar as mãos nas cinturas de preocupação, olhar para baixo e se desesperarem: Senhor, e agora o que vai acontecer conosco nessa jornada? Não estamos livres de perigos em nossa jornada da vida. A qualquer momento podemos ser surpreendidos por alguma situação assim. Salmos 120 a 133, são 15 salmos que são considerados cânticos de romagem, ou de degraus, ou de peregrinação. O Salmo 121 talvez seja a mais bela composição dos cânticos de romagem. Os peregrinos, povo de Israel que caminha pelo deserto, eles enfrentam perigos na jornada. As palavras do salmista refletem as experiências dos peregrinos, os que enfrentam muitos perigos ao longo do caminho, enquanto caminham firmemente, sem vacilar, até Jerusalém, para participarem das festividades, porque era comum essas peregrinações, até chegar em Jerusalém para adorar ao Senhor. E não bastava as dificuldades da própria viagem, irmãos, porque no deserto, calor extremo de dia e frio extremo de noite. A estrada não era igual essa estrada que você caminha aqui em frente do TBM. Era uma estrada acidentada, cheia de pedras, buracos, poeira, que o povo, enquanto caminha, a poeira sobe, vindo sobre as roupas, seus rostos sujos, deixando seus olhos avermelhados, parecendo chama de fogo, de tanto pó que o povo de Deus pegava nos seus olhos. Sem contar enfermidades, fome, sede, ataque dos ladrões de noite, que apareciam de repente, e que fazem do negócio da vida deles atacar acampamentos de peregrinos no deserto. E que tinha pouca proteção, porque o povo do Senhor que peregrinava não era um exército, eram pessoas comuns, não tinham materiais bélicos em mãos. Os peregrinos não formam um exército, e isso gera insegurança, incerteza e medo. Nesse momento, irmãos, muitos ali colocam as mãos na cintura de preocupação, abaixam a cabeça e pensam: e agora? Semelhante a eu lá em Gramado, as mãos na cintura, e agora? O que vai acontecer? Pensa comigo, irmãos, faça um exercício de imaginação. Os peregrinos enfrentam os perigos daquela caminhada, crianças chorando, cansadas de uma caminhada longa, mães grávidas sofrem devido à dificuldade da caminhada, os mantimentos nas costas que muitos carregam caem de cansados e querendo desistir daquele longo caminho. Os perigos são grandes, as dificuldades também. As dificuldades da jornada para as famílias, para os filhos de Israel, eram de verdade, irmãos. Aconteciam. Certa vez, um pai perdeu a sua única filha. Tinha apenas 17 anos de idade. Fora a luz e a alegria do lar, acabou, foi-se embora. Já pensou, perder um filho? Esse pai perdeu uma criança. Pouco tempo antes, sua querida esposa também havia partido para o descanso. De repente, o pastor chegou perante aquele homem para lhe dar a palavra de consolo e disse assim: meu amigo, começou ele, o irmão acaba de passar através de uma nuvem escura, amarga,
e que tem sido a sua taça nesse momento. O enlutado para o pastor que aconselhava naquele momento difícil e disse assim: é verdade, pastor, tenho sofrido bastante e o meu coração está moído de dor. Querido irmão, irmã, nós enfrentamos perigos em nossa jornada. Será que o seu coração também está moído de dor nesse momento? O que você enfrenta? O que tem te preocupado? O que tem te levado a colocar as mãos na cintura? Uma coisa, irmãos, que eu não tenho paciência, sabe o que é? É montar quebra-cabeça. O Levi tinha um quebra-cabeça, ele chegava para mim: pai, me ajuda a montar esse quebra-cabeça. Eu dizia para ele assim: meu filho, pede tudo que você quer, eu vou jogar bola, futebol, mas não me chama para montar quebra-cabeça. Sabe por quê? Porque cada peça tem uma forma, e para você encaixar as peças, você tem que ficar procurando essas peças certinhas para encaixar. Já montou quebra-cabeça? Tem formas diferentes, né? Assim, irmãos, são as dificuldades de nossa vida. Elas têm formas diferentes. A Ada enfrenta algo, eu enfrento as minhas, o Felipe as dele, o Jailson as dele, o Célio também, possuem formas diferentes. Uma coisa que a gente não pode perder diante dos quebra-cabeças da nossa vida, das dificuldades da nossa vida, é a paciência para a gente encaixar as peças, para poder enfrentar essas dificuldades. Perigos virão, tomarão várias formas. Às vezes a gente coloca as mãos na cintura e o quebra-cabeça da nossa vida às vezes gera muita dor, incerteza e medo. Enfrentamos perigos devido à pecaminosidade da raça humana, que é normal, da depravação. A própria depravação do homem traz perigos para nós, gera dificuldades para nós. Haja vista, irmãos, o tempo que a gente passou aí atrás de Covid, né? Muitas pessoas perderam seus parentes, pastores faleceram, irmãos de igreja morreram. Eu mesmo fiquei internado, eu acho que 2 semanas, com 70% do pulmão comprometido, quase fui para o céu e deixei minha esposa viúva. Dificuldades que nós enfrentamos. Isso é comum do pecado. O pecado traz essas dificuldades, gera lutas para nós. O pecado leva certas pessoas a contraírem vírus que são capazes de tirar sua própria vida. Já pensou nisso? Às vezes um mosquitinho desse tamanho derruba uma mulher daquele tamanho, e a gente diz assim: e agora, Senhor? O que vai acontecer da nossa vida? Mas o pecado faz isso. Dificuldades, enfrentamos perigos que nos sobrevêm por outras pessoas que tentam, de vez em quando, fazer o mal contra nós mesmos. Contam inverdades, nos afrontam, mentem, julgam. Enfrentamos dificuldades, perigos que realmente estão agendados lá no calendário de Deus, e isso você não pode fugir. Eu fico pensando, irmãos, isso aqui é uma especulação minha agora, que lá no céu Deus tem um calendário com a vida do Márcio traçada, e Deus já agendou alguns dias que eu vou passar por dificuldades, e por essas eu não posso fugir, mas Deus está no controle. Mas teremos que passar, não tem jeito e não tem como fugir delas. Nós somos desafiados, irmãos, a confiar sabiamente em Deus face os perigos da nossa vida. Era o que os peregrinos aqui no Salmo 121 tinham que fazer. Diante da jornada, dos perigos da noite ou do dia, eles precisariam confiar em Deus, semelhantemente somos nós. Não tem o que fazer, irmãos, em meio às dificuldades que nós enfrentamos, a não ser, em primeiro lugar, confiar no Deus que supre as nossas dificuldades. E eu falo isso, irmãos, com propriedade, porque há pouco tempo algo nos preocupava muito, e Deus usou, Deus se levantou para nos ajudar a caminhar a passos firmes,
e tirar das nossas vidas preocupações que nos assolavam no momento. Eu não sei o que você enfrenta, mas não tenho o que fazer, muitas vezes, a não ser confiar no Senhor. Porque nós enfrentamos perigos em nossa jornada e às vezes baixamos a cabeça e colocamos a mão na cintura, ficamos desesperados. Entramos em desespero, mas o Senhor está conosco. Sabe que Yahvé, o Salmo 21 diz que o socorro vem do Senhor. A palavra Senhor é Yahvé do hebraico, pode nos proteger e nos dar uma jornada segura. Na visão do salmista, que também é um dos peregrinos, porque percebe o que ele diz? Levantarei os meus olhos para... Então ele estava lá. Ele não diz assim, Israel, o povo do Senhor, elevou os olhos para os montes. Ele se coloca no meio do povo e diz assim, eu levantei os meus olhos para os montes e vi que do Senhor veio o meu socorro. Para o salmista, Deus é a fonte que jorra ajuda inesgotável. O salmista corre o seu olhar e vê os montes. Não é que para o salmista a ajuda viria dos montes, mas essa expressão de olhar para os montes significa que o salmista buscava refúgio no alto, no próprio Deus. E olhar para os montes e olhar para o templo, lá naquela cultura, significa buscar refúgio no Senhor. É o mesmo que dizer, Deus se manifesta no templo ou nos montes, e é por isso que eu olho para lá, porque eu vejo a proteção, assim como os montes em volta de Jerusalém. Tem um cântico, não é, que diz isso? Assim como os montes em volta de Jerusalém, é o Senhor em volta do seu povo. Essa é a ideia da expressão. É Deus vindo ao encontro deles. Deus guarda os peregrinos da jornada, como alguém que vai ao encontro do outro. Não é nós que vamos ao encontro do Senhor, é o Senhor que vem ao nosso encontro. Não somos nós que seguramos na mão de Deus, porque a gente cai, mas é o Senhor que segura em nossas mãos. Deus vindo ao encontro dos peregrinos que enxergam o Deus vivo. Deus é como um guarda, sempre atento, que não dorme em serviço. Lá na cidade de São Vicente, tem um quartel, que é o 2º Batalhão de Caçadores. Eu tinha um primo, tios que moravam perto do quartel. E eu lembro que para ir para a casa desse tio, nós tínhamos que passar em frente o 2º BC. E o 2º BC tem morros, e nos morros tem as guaritas dos soldados. Em cada guarita, um soldado vigiando. Irmãos, eu tinha medo de passar ali. Sabe por quê? Porque quando a gente passa em frente ao 2º BC, quando você pisa na calçada que começa o quartel, até você sair do outro lado, para outra rua onde termina o quartel, os soldados, eles vão acompanhando cada pessoa que passa pela calçada. Eles não tiram o olho. Você vai caminhando e eles vão te acompanhando. E você fica tímido, com medo, porque eles fazem isso de proteção, para defender o quartel. Eles não sabem se você é um inimigo. Qualquer pessoa que passa ali é um inimigo para eles. E eles, de olhares atentos, irmãos, vão acompanhando, acompanhando, acompanhando e acompanhando. Deus é como um guarda. Ele não é o guarda, mas é como um guarda, que vigia dia e noite a nossa vida. Os peregrinos. Deus está atento em tudo que nós fazemos. Ao mesmo tempo que o nosso Deus, Ele é transcendente, Ele também é imanente, isto é, Ele se relaciona conosco. Ele está atento nas nossas vidas.
Meus queridos irmãos, você cochilou hoje? Dormiu hoje? Sim ou não? A Cláudia me disse que hoje dormiu um pouquinho, né, irmã? Mas olha, Deus é como um guarda que não cochila. Deus está online o tempo todo. Ele está prestando atenção na sua vida o tempo todo. Certa vez eu fui fazer para Atibaia, lá de Santa Catarina. Eu estudava em Atibaia, lá no Palavra da Vida. Eu saía de Santa Catarina e de avião, e eu estava no aeroporto e tinha um senhor lendo um livro, com as pernas cruzadas na cadeira, lá no aeroporto, e ele estava assim. Daqui a pouco e se assustou, porque sabe quando você cochila e se assusta? Parece que algo pegou você desprevenido. Deus nunca é pego desprevenido. Deus nunca cochila. Deus está sempre atento àquilo que nós enfrentamos nas nossas vidas. A palavra guardar no Salmo, que nós lemos aqui, ela se repete 6 vezes. E quando uma palavra se repete várias vezes num texto da Bíblia, para a sua atenção ali, porque o texto quer chamar a atenção para isso. Mas juntamente com a palavra guardar, aparece a frase: a sombra à tua direita. As palavras guardar e a sombra à tua direita está ligada a Yahvé, Deus. Então o Salmo nos está chamando a atenção que Deus é aquele que nos guarda e como uma sombra nos acompanha sempre. Sempre ao nosso lado. Deus guarda do mal os peregrinos, seus servos. Deus caminha ao lado deles, como uma sombra que acompanha sempre. Deus protege os peregrinos, como a nuvem que cobre o sol e dá o refrigério para o corpo, face ao calor de 45 a 50 graus. Já pensou que é isso, irmãos, no deserto? Mas Deus protegia do frio e do calor. É uma fogueira que esquenta do frio intenso. E assim Deus os protegia. Jesus, em todo tempo, em todo momento de sua vida, protege os seus. Isso é claro, né, irmãos? Também no Antigo Testamento. Por exemplo, quando a gente lê o Salmo 23, conhecido, o que diz lá? O Senhor é o meu e nada, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor, ainda que eu ande pelo vale da sombra. Qual que é o seu vale hoje? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice. Aí vem o versículo 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Deus guarda os peregrinos na jornada. Deus nos guarda dos perigos em nossa jornada. Eu quero voltar um pouquinho para a história daquele pai que perdeu a filha. O pastor diz para ele das dificuldades que ele estava enfrentando. E ele olha para o pastor e diz assim: pastor, através de tudo que eu enfrentei, todas as dificuldades que eu passei, nada houve que se interpusesse entre mim e o meu Salvador. Eu perdi a minha filha,
perdi a minha esposa, mas o meu Senhor Jesus estava no meio. Jamais sua mão confortadora foi tão terna como a que me sobreveio em semanas difíceis. Sofrimento sim, ele disse, mas nuvem escura nenhuma. Louvado seja Deus, irmãos. Sabe por quê? Porque a nossa leve e momentânea tribulação pode ser difícil no momento, mas vai produzir frutos eternos. Pode ajudar na formação do nosso caráter. As tribulações no momento parecem nos apertar realmente, parecem ser difíceis, mas Deus está moldando através dela ou delas o nosso caráter. Através das nossas provações, Deus está nos fazendo mais parecidos com Cristo. E os maiores resultados, irmãos, veremos na eternidade. Saiba que não há nenhum perigo ou tribulação que se coloque entre nós e Deus, e fiquemos sem sua ação para nos socorrer. Pode ter certeza disso. Deus nos guarda dos perigos em nossa jornada. Ainda que nós venhamos a baixar a cabeça, colocar as mãos na cintura, mas Deus está nos guardando. Partindo aqui, irmãos, para a nossa conclusão, da nossa reflexão hoje, Jesus disse o seguinte: toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. Portanto, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que ordeno. E aí ele diz assim: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, irmãos? Jesus está conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos tempos. Jesus morre na cruz para nos garantir eterna salvação, mas também para nos garantir eterna proteção. Todos os dias, irmãos. Para quem tem Jesus, tem a sua presença eterna. Nós estamos peregrinando nesse tempo, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Dificuldades virão, mas uma coisa você pode ter certeza: Jesus está conosco sempre. Em toda a nossa jornada, diante dos nossos perigos, que tomam formas diferentes, como um quebra-cabeça, você até pode colocar as mãos na cintura em preocupação, mas saiba de uma coisa: Jesus está com você sempre. Ele é o nosso Senhor fiel, que nos acompanha para sempre. Deus garante a sua proteção para aqueles que são dele. Você é do Senhor, já entregou sua vida a Jesus Cristo, então você pode ter certeza que tem a proteção dele para todo o tempo, para sempre. Agora, talvez você entrou aqui essa noite e não entregou ainda sua vida para Jesus, está enfrentando dificuldades no caminho. Nós iremos enfrentar, mas para quem tem Jesus na vida, como seu Senhor e Salvador, passa por elas com mais facilidade. Eu lembro do apóstolo Paulo, em meio às prisões que ele enfrentou, ele disse assim: alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Ele não pede para que o Senhor tirasse ele das lutas, mas ele diz assim: eu quero que vocês se alegrem como eu me alegro, mesmo em meio às lutas. E em meio às lutas, em meio à jornada da vida dele, difícil, irmãos, ele disse assim: tudo posso em Cristo que me fortalece. Ele não diz assim: Senhor, me tira dos caminhos difíceis, me tire das jornadas difíceis. Ele diz assim: me fortalece em meio às jornadas difíceis, porque eu quero passar por elas com o Senhor. E é com o Senhor que nós passamos pelas jornadas difíceis da nossa vida. É com o Senhor
que nós as atravessamos. Baixe a sua cabeça, nós vamos orar.